O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2018, para as classes de jovens e adultos. A lição do trimestre todo está baseada na carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus. E atualmente alcançamos a nossa lição de número 9, com o título Os Privilégios e a Gravidade da Fé Cristã. Hebreus capítulo 10, verso 19 até ao 39. Para a Escola Bíblica Dominical, o texto áureo proposto está nos versos 19 e 20, texto esse que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Passando a nossa lição, tendo em conta a apresentação ou proposta de um texto bíblico, uma leitura bíblica, apresentamos os versos 19 a 25, parte do texto que será o nosso estudo, a parte inicial, texto esse que estaremos lendo na continuidade da apresentação da nossa lição. Indo para o nosso esboço dessa lição de número 9, os privilégios e a gravidade da fé cristã, apresentamos o esboço com a introdução, em seguida os 3 tópicos do nosso padrão: Jesus Cristo, o novo e vivo caminho a Deus, até o verso 25. Segundo tópico, o castigo por rejeitar o sacrifício de Cristo. E o terceiro e último, exortação à constância, onde estaremos desenvolvendo a nossa lição do verso 32 a 39 e concluindo a seguir. Passando ao nosso texto, nosso material de classe que é distribuído, em um resumo podemos estar colocando: após mostrar que Cristo é o verdadeiro Messias, superior a tudo quanto há e a tudo quanto é apresentado no Antigo Testamento, o autor
enfatizará os privilégios e a responsabilidade que acompanham a nova aliança. Se não existem verdadeiras vantagens no judaísmo, e se o perdão de pecados, a purificação da consciência e a comunhão perfeita com Deus só são alcançados através do sacrifício de Cristo, então é dever de todo cristão manter-se firme e inabalável na sua fé. Observe bem que estamos considerando até mesmo resumo nessa introdução o que estudamos na lição de número 8, a lição anterior, que abrangeu os capítulos 9 e o 10 até o verso 18. Lá foi argumentado grandemente como Jesus é o Messias e a excelência da sua obra no sacrifício dele mesmo, um sumo sacerdócio cumprido por ele mesmo, e mais um santuário onde isso foi realizado, que é num santuário real, celestial, considerando ainda que após estes feitos ele foi chamado para estar sentado à direita de Deus, e ainda a colocação de que aqueles que estavam fora podiam entrar, ou o caminho que até então estava fechado de acesso a Deus estava aberto. Agora, colocando aqui no final dessa introdução, se o judaísmo ou no judaísmo não existia verdadeira vantagem ou o acesso a Deus, então coloquemos também de outra forma. Uma instituição religiosa, um grupo, povo de Deus, com rituais determinados por Deus em um templo terrestre, colocado também ou estabelecido por Deus. Se tudo aquilo é só figura, não é a realidade, o direito de entrada à presença de Deus, menos ainda seriam as instituições religiosas, quanto mais elas estiverem sendo regidas por homens, através de decisões, de reuniões de homens. Precisamos estar atentos. A salvação está em Cristo Jesus, e tão somente. Nem o judaísmo, se não o judaísmo colocado por Deus, que outra instituição teria validade? Nenhuma. Só Jesus mesmo, o que foi afirmado grandemente na lição ou nas lições até anteriores. Assim, dando sequência, passando o nosso primeiro tópico, Jesus Cristo, o novo e vivo caminho a Deus, leiamos os versos 19 a 25, que também é a leitura bíblica proposta para estar sendo iniciada a classe de jovens e adultos. E assim colocando, lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Este é o texto nesse primeiro tópico: Jesus Cristo, novo e vivo caminho a Deus. Retornando à lição anterior, recordando
também de outras lições anteriores, aquele dito: todo ritual em Jerusalém, no templo determinado por Deus, em particular no dia máximo da expiação, em que se realizava o sacrifício por toda a nação, única oportunidade em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando o sangue da expiação, retornando o sacerdote desse ato, declarava ao povo fora do tabernáculo que os seus pecados estavam perdoados, que voltassem em paz para suas casas. Na lição anterior já vimos que com Jesus no santuário, ele chama a todos nós para termos esta entrada. O caminho estava aberto. Observem a expressão nesta leitura quando diz desta forma: pelo véu, isto é, pela sua carne. Observem no passado que um véu fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Lugar santíssimo, onde se tinha como figura a presença mesmo de Deus. Muito bem, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, entre tantos fenômenos naquela ocasião, houve também esse: o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus morrendo no Calvário, e lá no santuário, dentro de Jerusalém, o véu se rasgava, ou seja, não havia mais separação. Para aqueles que tinham o direito de entrar no lugar santo, já estariam também imediatamente no lugar santíssimo, que o véu já tinha sido aberto. E aqui colocou o véu, isto é, pela sua carne. Aí lembremos Jesus rasgado na cruz do Calvário, e ele tendo dito, quando na ceia, ele abriu também a interpretação do que ele fazia ao dizer: isto é o meu corpo que é rasgado por vós. Não é só rasgado por rasgar, rasgado para que por ele pudéssemos ter acesso a Deus. Observe todas essas colocações em figura, para agora afirmar aquilo que temos aqui, para termos ousadia de entrar na presença de Deus. Então a nossa lição inicia a partir daqui, incentivando a cumprir aquilo que já foi apresentado anteriormente. Assim, passando ao nosso ponto, ou parágrafo primeiro da nossa lição, do material de classe, extraímos: neste contexto, a ousadia ou confiança está relacionada com a entrada no Santo dos Santos, entendido como símbolo da presença de Deus. Agora, todos os crentes têm um convite para entrarem no Santo dos Santos, pois já não está mais reservado somente para o sumo sacerdote. O caminho para Deus foi aberto pelo sangue de Jesus, com base na sua oferta perfeita. Este caminho é novo, pois não existia antes. Foi Cristo quem abriu a vereda e a consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É um vivo caminho pois traz e conduz à presença de Deus e à vida eterna. Percebe-se que o contraste não está entre uma vereda nova, que é pouco frequentada, e outra antiga, familiar e muito utilizada, mas sim entre o único caminho e nenhum caminho. O cristão tem também um grande sacerdote sobre a casa de Deus, alguém devidamente qualificado para levar os homens a Deus, e pelo fato de achar-se ali uma recepção graciosa e assegurada a todos os membros da casa de Deus. Então observe, tenhamos ousadia de entrar na presença de Deus por este caminho assim aberto. E a colocação: tinha outro acesso a Deus? Não tinha.
porque o que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano era entrar no lugar santíssimo, que não era o lugar de fato da presença de Deus, era uma figura, uma maquete da realidade que é nos céus. Mas agora há um caminho que antes não existia, ou se existia, era somente na vontade de Deus, mas que entretanto o homem não tinha passagem. Agora se abria, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, cumprindo o sacrifício de perdão dos nossos pecados. Então não é opção de um caminho ou outro caminho, não, só tem um caminho. Tem um dito popular por aí que todos os caminhos levam a Roma. Tá bem, pode levar a Roma, pode levar a Guaratinguetá, pode levar a São Paulo, Rio de Janeiro, a Nova York, a Paris também. Muitos caminhos levam a tudo isso. Mas para levar-nos ao céu, só existe um único caminho. Um único. Esse que temos que ter certeza. Porque muitas instituições religiosas se colocam cheias de orgulho e pressão, dizendo que são caminho para Deus, e tem alguns que dizem que é o caminho. Se estiver na nossa instituição religiosa, você está salvo, mas se estiver noutra, não é salvo. E não é uma só ou outra, não, muitas instituições estão assim, aborrecendo as demais, depreciando as demais, para segurar-se como sendo a verdadeira entrada aos céus, mas são instituições humanas. E a realidade é um acesso a Deus, um processo em que Deus é Espírito e busca os que o adorem em verdade e em Espírito, não nas normas ou em normas de um grupo religioso. Não. Precisamos estar atentos a isso, para não sermos como que escravos dos homens, achando-nos aprovados ou com direito ao céu, e temos a surpresa no dia do juízo que talvez nem os líderes dessas instituições religiosas entrem, ainda mais se forem como os fariseus, conhecendo a verdade, tendo a chave da porta, não entram e não deixam ninguém entrar. Aí está uma situação tremenda. Mas continuando um pouco mais, lembrando os textos vários que podem ser apresentados, esses são os colocados no momento. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, o que Pedro já dizia, ainda que não tivesse a sabedoria de Paulo, como ele mesmo confessou e sobre isso trouxe as instruções, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então observe bem, vai agora sim valer aquela expressão de Deus: e vós me sereis um povo santo e um sacerdócio real. Até então o povo existia, o povo estava como que santificado, mas não reinavam, eram escravos dos seus pecados, e muito menos eram sacerdotes, tinham que apresentar alguém para interceder por eles, e no caso das figuras, o sacerdócio levítico na família de Arão. Observe bem esses pontos. Agora sim, em Cristo Jesus, somos sacerdotes e reis e povo santificado, com direito de entrar no lugar primeiro santo, mas que também já é o lugar santíssimo. Por isso que na lição anterior, ou lições anteriores, vimos aquela situação que no lugar santo estava o castiçal, que já representa o povo, a igreja. À direita os pães, que também representam a igreja. Vós sois o pão, todos tirados de uma mesma massa. E na frente o altar do incenso, onde as nossas orações têm acesso a Deus. Portanto,
Tudo aquilo era figura, mas o povo ficava lá fora. Agora não, agora nós estamos dentro. Somos a luz do mundo, sal da terra, o alimento para os homens e sacerdotes com incenso, entre aspas, as nossas orações, intercedendo por todos. E a palavra que Jesus mesmo disse em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai não, ninguém vai não, é ninguém vem, porque ele já está junto ao trono. Ou seja, o acesso ao Pai tem que ser por ele. Ele é como o véu que estava na frente, mas agora rasgado para abrir caminho. Não é Jesus apontando: o Pai está ali, pode ir para lá. Não, ele diz: vem, o Pai está aqui. É diferente, ele está junto com o Pai. Assim, continuando, vamos passar a um segundo parágrafo da nossa lição, do nosso material de classe também, onde podemos estar apresentando. Nos versos 22 e 24, segue-se um apelo enfatizando a fé, a esperança e o amor. Ele diz: cheguemo-nos, isto é, aproximemos para adoração e serviço no trono gracioso de Deus, onde a ajuda abundante pode ser obtida. E esta aproximação deve ser realizada com a atitude de um coração verdadeiro, isto é, com um coração sincero. Deve ser uma experiência do homem interior e, acima de tudo, uma entrada sábia ou hesitação. Porém, o direito de aproximar-se a Deus só se torna possível tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. As palavras do verso 23 são fortes e têm um sentido de urgência, sugerindo que, por baixo da superfície, encontre o perigo da apostasia. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Se os sacerdotes, até mesmo outros sacerdotes que poderíamos, no nosso conceito, dizer que estavam desaprovados, eles entravam. Então, na aparência eles estavam aprovados, mas interiormente estavam reprovados. Isso não pode acontecer conosco. O nosso todo tem que estar aprovado, purificado, entrando na presença de Deus. Ou seja, a fé em Jesus traz o perdão dos pecados, mas também tem que trazer, juntamente com esse perdão dos pecados, uma paz interna de uma reconciliação com Deus. Se falta essa paz interna, algo está incorreto. Algo está incorreto. Então vamos entrar, sim, com ousadia, fazendo firme a nossa confissão em Cristo Jesus, sabendo que nisso mesmo o nosso coração estará sendo sincero, pela confissão de Jesus como o sacrifício, o Cordeiro de Deus tirou os nossos pecados, temos o nosso ser limpo e a nossa consciência também, em uma situação adequada, certa, correta, verdadeira, de que não é por nosso mérito. Isso que é, como a palavra diz, purificado da má consciência. Nós estamos conscientes, não é por mérito, não é por direito, não é orgulho nenhum nosso, não é bondade ou santidade própria, é por aquilo que Cristo fez por nós. Não você como o rei Uzias querendo entrar no santuário porque eu sou rei. Pois é, ficou leproso e saiu para nunca mais entrar. Não, consciência adequadamente formada e entendida do que está acontecendo. Posso entrar porque Jesus deu-se a si mesmo por mim. Aí está certo. Assim, mais uma vez apresentamos versículos, entre tantos outros que poderiam ser tirados, coisas que, observe, já estavam sendo faladas desde os primeiros capítulos, pelo que sempre colocamos a atenção, ou chamamos a atenção para, parece uma repetição. Sim, há repetições, mas a cada repetição uma nova argumentação. Já no capítulo 3 de Hebreus,
No verso 6 já estava escrito: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Verso 14: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança ao fim. Então observemos bem esse colocar da palavra de Deus. Firme confiança e a glória da esperança. Quantas vezes em alguns pode acontecer de uma falha, de um momento impróprio da nossa vida, e constantemente o inimigo vem e vai dizendo: para você não tem mais jeito, para você não tem mais jeito, você já pecou, não tem mais jeito. Não, afasta isso e busca novamente o perdão dessa nova falta. Clame a Deus, clame e invoque pelo nome de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, e vamos tomar passos firmes, voltando à nossa caminhada. Temos que ter esse cuidado. Mas ainda em Hebreus 4,14, observe, lá atrás também já era dito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, por todo o livro ou carta aos Hebreus, temos essas colocações que estamos a cada momento quase que repetindo, com pequena argumentação a mais. Ainda no nosso material de classe, num parágrafo 3, podemos colocar: por fim, o autor apela aos leitores para que considerem uns aos outros, sendo assim capazes de se estimularem à prática do amor e das boas obras. Essa consideração deve levar em conta as circunstâncias e as fraquezas dos demais, a fim de apoiá-los. O amor pelos outros não pode manifestar-se no isolamento em particular, nas questões espirituais. Desta forma, o autor adverte-os, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros. O cristão não deve deixar de reunir-se para adorar ou para adoração e encorajamento mútuo, pois um dos objetivos da adoração pública é a edificação de todos os que se reúnem. Lá em cima nós dissemos, ou foi colocado no aspecto como que precisamos apoiar os irmãos. Eu vou para o culto, vou estar lá apoiando os irmãos no trabalho, na adoração, no cântico, no toque do instrumento e outras coisas mais para ajudar os irmãos. Muito bem, mas não esqueça que você indo será ajudado também, porque você também é o necessitado entre outros mais. Por isso em Efésios capítulo 4, o Senhor repartiu os dons entre nós, para que uns necessitem dos outros, ou uns aos outros se ajudem em alguma coisa que receberam de Deus. Se alguém, como no passado eu cheguei a ouvir, eu tenho todos os dons espirituais, então ele se pode ir embora para o céu, porque não precisa ficar nem na terra, e vai ter um céuzinho separado para ele. Não é assim não, ninguém terá todos os dons, ninguém. Sempre seremos necessitados do dom que alguém tem, ou alguns têm, no meio do povo de Deus. É uns aos outros se ajudando e dizendo: esforça, né? Esforça uns aos outros. Muito bem. E de certa forma podemos apresentar o verso 26 da carta de Paulo aos Coríntios, quando no capítulo 14 ele colocou: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui também está, podemos deixar um alerta:
esse assunto de culto virtual. Não, eu não vou para a igreja hoje, eu vou cultuar pela televisão. Ou vou pegar um vídeo de um trabalho do congresso abençoado que houve no ano passado ou na década passada. Se você substituir a comunhão com os irmãos por isso, algo está errado. Onde está o calor humano, o abraço, né? O ósculo santo, né? Que no nosso brasileiro aqui é diferente de outras culturas, em que não há essa troca de beijos numa saudação. Tá bom, lá eles beijam, aqui abraça, estende as mãos e etc. Mas tudo isso é comunhão, é o calor humano, é ver, falar, ouvir, cada um, porque os dons são diversos. E lá no vídeo é repetição de uma mesma coisa. Mas prossigamos um pouco mais. Nesse prosseguimento temos o tópico segundo, o castigo por rejeitar o sacrifício de Cristo. O título da nossa lição é os privilégios. Oh, privilégio, posso entrar confiantemente na presença de Deus. Muito bem, mas cuidado. Ao mesmo tempo, é algo sério, no sentido de que não podemos fazer de qualquer jeito e nem podemos recuar desse ponto, desse nível ao qual Deus nos elevou. Aí, a base para estudo, os versos 26 até o verso 31, que no texto bíblico assim se apresenta e lemos: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí está. A quem muito foi dado, também será cobrado. Essa seria uma colocação em resumo desse novo tópico. Mas, observando o nosso material de classe, num primeiro parágrafo, assim tiramos o material que aqui está resumido. Anteriormente, o autor já havia se referido à apostasia, quando disse: vede, irmãos, que nunca hajam em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O pecado da apostasia consiste na rejeição consciente e maliciosa do testemunho do Espírito Santo com respeito à graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. As palavras de advertência são: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O conhecimento da verdade aqui mencionada não é o rudimentar, o básico, experimentado pelo novo convertido, mas o conhecimento da verdade divina no sentido amplo. Por isso o autor assevera: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Trata-se dos pecados insolentes, que se constituem numa afronta inominável a Deus. Pecar assim é um atentado à santidade de Deus. Poderíamos acrescentar: é loucura fazer algo assim. Mas voltemos. Aí está esse novo texto colocado por nós. Vede, irmãos, que não haja um coração mau e infiel para apartar-se de Deus. Se pecarmos,
depois de ter conhecido a verdade. Estamos nos arriscando muito. Ainda que a palavra aqui num comentário disse que não se trata de alguma coisa rudimentar, mas se alguém pegar nas coisas rudimentares de forma consciente, a gravidade é a mesma. Se eu for infiel num talento, já estou condenado por ser infiel em talento, como também aquele que é infiel em 10 talentos. Então, só uma colocação assim, é no sentido que muitos ainda novos estão passando por experiências e às vezes falham, e o mal, como já disse anteriormente, fica batendo em cima. Você não tem mais jeito, você não tem mais jeito. Calma. Se não pecou voluntariamente contra o Espírito Santo, vamos estar lutando na fé de que em Jesus, no seu sacrifício, tem um perdão dos nossos pecados. É que o João escreve na sua carta de certa forma, né? Dizendo: filhinhos, não pequeis, escrevo para que não venhais a pecar, mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, de Jesus Cristo, intercedendo por nós. Mas muito bem, de qualquer forma, qualquer pecado é risco de morte. Ou se a gente morre só por câncer e lepra? Não, a gente morre por gripe e por mordida de pernilongo. Isso também pode levar à morte. Então o pecado tem que ser aborrecido no seu tamanho grande, se existe isso no conceito de Deus, ou no seu conceito pequeno, pecadinho. Qualquer pecado já é a morte, o que segue como salário. Precisamos estar atentos nisso. Mas a palavra fala bem claro: o pecado contra o Espírito Santo. É o caso da pessoa, então, de uma forma consciente, resistir a Deus ou avançar nas coisas erradas, sabendo que é errado. Vamos estar lembrando de Ananias e Safira. O casal combinou de mentir. Estão lembrados disso? Combinaram de mentir. Fizeram a venda de uma propriedade para doar o dinheiro para os apóstolos. Não precisava vender. E vendendo podia ficar com todo o dinheiro. E vendendo podia dar a porção que quisesse. Tudo, metade, o décimo, 1/100, 1/1000, não faz diferença. É só a vontade de fazer aquilo que quis fazer. Oferta voluntária. Mas dizer que ofertou tudo quando na verdade reteve para uma parte, então a sentença para eles foi morte. Pedro disse bem claro: não estão mentindo contra o homem, estão mentindo para Deus. Pronto, morreram na mesma hora. Muito bem, continuando, lembremos que apresentamos uns poucos versos como lembrete dessa situação, quando se diz em 2 Pedro capítulo 2, verso 20: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Pedro falou desse jeito. Temos a palavra de Jesus. Uma vez que o inimigo foi tirado da nossa vida e o Senhor operou uma limpeza, uma transformação, se voltarmos ao estado antigo, rejeitando a presença e a graça de Deus no nosso favor, o inimigo que tinha saído, vendo a casa vazia, volta e
traz outros 7. E o estado fica pior. Nesse ponto, ainda quero voltar àquilo que lemos no parágrafo da nossa lição, quando se fala da gravidade do conhecimento e depois vir a pecar. Quanto mais conhecer, aí o risco de um juízo mais severo, ou é normal um juízo mais severo. Observe Adão e Eva pecando no jardim do Éden. Deus chega para Adão e pergunta: comeste do fruto que eu disse para não comer? Adão diz: a mulher que me deste. Deus conversou com Adão, tratando do assunto. Vai para a mulher, a serpente. Chega na serpente, Deus pergunta: por que fizeste isso? Serpente é Satanás, mas não é cobrinha não. Muitos estão na figura de ser uma cobra. Não é cobra não, é o próprio diabo, que aos olhos de Deus, Deus vê o coração. Serpente, astúcia, engano, veneno para a morte. Deus não pergunta por que fizeste isso, por que enganaste a pobre da Eva. Não, o Senhor já entra direto com a sentença. Por que isso fizeste? Pá. E já decreta a sua destruição através da semente da mulher, que é Cristo Jesus. E quanto a Adão e Eva, Deus na conversa ainda vai trocar as roupas para eles. Põe isso para fora, porque pecaram do jardim do Éden. Mas Deus prepara todo esse projeto de salvação. Então precisamos ter cuidado. Ainda continuando, passando agora a um outro parágrafo, número 2, nesse tópico 2, o castigo por rejeitar o sacrifício de Cristo. Consideremos e vamos fazer essa análise. Se o Espírito Santo não convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, então, quem convencerá tal pessoa do seu pecado? Não havendo mais sacrifício pelo pecado, o que resta? Só resta a expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Na lei de Moisés, a palavra de 2 ou 3 pessoas era válida para que um profanador fosse condenado sem misericórdia. Não havia mais apelação. A morte era certa. Quem pisar o Filho de Deus, um maior castigo lhe sobrevirá. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É por seu sangue que nos aproximamos dele. O sangue de Cristo purifica e resgata, lava de todo pecado. Assim, se o deliberado transgressor profana o sangue de Cristo, não há mais que o possa renovar ou purificar. O Espírito Santo sendo desprezado e agravado, não há mais esperança para o tal ofensor. Se rejeita o plano de Deus, aquilo que Deus deu um alto preço em nosso favor para perdoar nosso pecado, o que vai lhe restaurar? Tem uma janela no céu pelo qual a gente pode pular? Não tem. Não existe isso. Aí é onde muitos vão correr atrás de outros meios colocados como caminhos que levam a Deus, e não levam. É engano sobre engano, um abismo chamando o outro abismo, as trevas aumentando, porque muitos que se afastam de Deus vão entrar por outros caminhos para ver se tem outra entrada, como Saul.
pecou contra Deus e foi rejeitado. Depois um clamor contínuo, e Deus não se deixou levar, não perdoou. Eu vou pelo espiritismo, vou invocar tudo quanto é evidente. Também não deu certo. Ou eu vou fazer obras de caridade. Isso não justifica o homem de forma nenhuma. Assim vemos na história do dia a dia neste mundo que nós vivemos, ou na Sagrada Escritura, muitos que queriam um jeito de entrar no céu, mas tendo rejeitado o caminho proposto anteriormente. Começou lá no passadozinho, quando Deus disse à descendência de Noé: espalhai-vos pelo mundo. Deus tinha propósito das nações estarem distintas uma das outras, separadas, mas eles temaram, rejeitaram a direção do Espírito de Deus. Não, vão ficar aqui concentrados e vão fazer para nós uma grande cidade, e além do mais vão fazer uma torre para chegar no céu. Desobedece a Deus e quer arrumar um outro jeitinho de chegar a Deus. Vamos colocar tijolo para tijolo e chega lá onde Deus está. Absurdo. Hoje nós temos mais conhecimento do que é o sistema solar. Que torre poderia ser edificada aqui na Terra para chegar na Lua, pelo menos? Absurdo. Assim, para entrar no céu, acho que é um pouquinho mais difícil. Se não for por Jesus, não entra mesmo. Muito bem. Nesse texto que agora temos considerado, muitos são os versos que podemos tirar das Sagradas Escrituras nos falando sobre isto. Em Deuteronômio 17, verso 2, não vou estar lendo, até o verso 6, é onde está aquela palavra dita por boca de 2 ou 3 testemunhas. Alguém que está sendo acusado de alguma coisa, as 2 testemunhas da sua transgressão já é suficiente para que haja condenação. Como no passado, tem testemunhas? Tem. Quem é? Fulano, ciclano, beltrano, 2 ou 3. Então, seja os primeiros a lançar a pedra, e depois todo o povo lançando pedras para a morte daquele que tinha transgredido alguma coisa, ou falado mal de Deus, profanado o nome santo de Deus. Já bastava isso. Mas também importante que nós estamos considerando o assunto de a expiação pelo sangue de Jesus. Não tem outra forma de perdão, nem comprando a salvação, como muitos vendem a salvação. Se você me der uma oferta aí a entrada no céu está garantida, pelo menos por 10 dias. Se você morrer dentro de 10 dias, você vai direto para o céu pela sua oferta. Se você der uma oferta maior, eu estendo o prazo para 6 meses. Ou então, se você der bastante dinheiro à nossa igreja, aí você terá o perdão eterno, indulgência eterna, vai entrar no céu direto, qualquer que seja o pecadinho, o pecadão que você fizer, e do jeito que você morrer, vai para o céu do mesmo jeito. Absurdo, é profanação, é zombaria da santidade de Deus e do sacrifício de Cristo Jesus. Muitos estão brincando com as coisas de Deus, vendendo as coisas de Deus. Muito bem. Em Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não resta dúvida, a palavra diz bem claro. E a advertência que encontramos em Mateus, em Marcos, talvez também em Lucas, aquela palavra que Jesus diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem.
Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então observem bem. Por isso nós temos que ter, irmãos, entendimento. Deus pode salvar um terrível malfeitor, um assassino em série aí? Pode. Se na hora do evangelho ser pregado a ele aceitar e viver depois em correspondência ao evangelho. Mas assim está fácil, faz tudo errado, depois vai para a igreja e diz que está salvo, que vai para o céu. É assim fácil para ele. Difícil foi para Jesus, porque quem padeceu foi Jesus, quem foi morto foi Jesus. É a bondade de Deus, né? A boa vontade de Deus para com os homens. Por isso nada mais certo do que nós dizemos que na igreja está cheio de ex-pecadores que agora não pecam mais. É a proposta de Deus. Melhor ser ex-pecador que continuar em pecado e ir para o inferno. E muitas vezes achando-se religioso bastante, para Deus aceitar de qualquer jeito. Muito bem, continuando, um terceiro parágrafo podemos estar considerando. Do nosso material de classe, colocamos finalmente: então só lhe espera uma sentença. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Essa advertência nos mostra o quanto Deus é severo em seu juízo. Nenhum suborno poderá alterar seus propósitos. Nem fama, nem riquezas, nem vantagens terrenas de qualquer espécie farão qualquer diferença no juízo celestial. Nada, coisa alguma. Mas tendo Jesus, garantido, o céu é garantido. Por isso a palavra é bem clara: quem nele crer não será condenado, mas terá a vida eterna. Assim como a expressão diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, também lembremos, nosso Deus é um fogo consumidor. Por isso Jesus falou para não temer coisa alguma na face da terra. Mas não sei uma coisa, Lucas 12:5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem tem as chaves da morte e do inferno? Jesus. Então vamos ter o devido cuidado, respeito, reverência e etc. Finalmente, o terceiro tópico: exortação à constância, perseverança. Se temos tanto a nosso favor, foi o primeiro tópico, mas há um perigo de ter recebido tanto e vir a desprezar. É uma gravidade. Depois de receber e experimentar, voltar atrás. Por isso, voltemos ao ponto anterior. Vamos voltar àqueles direitos e vantagens oferecidas por Cristo Jesus na sua morte, e nisso permanecer, mesmo diante de grandes adversidades. Versos 32 a 39 de Hebreus capítulo 10. E assim lemos: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com o que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação, o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão ou recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo o que há de vir virá e não tardará.
mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Passando a um primeiro parágrafo do nosso material de classe, nesse tópico 3, exortação à constância, à perseverança, as palavras são essas que acabamos de ler no próprio texto bíblico, que já se explica, que é uma passagem bem clara. Mas, leiamos. Agora o autor reporta a um passado bem mais recente. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ele está se referindo à perseguição sofrida por terem se tornado cristãos. Certamente sofreram rejeição dos próprios amigos e familiares que tinham permanecido no judaísmo, mas eles se mantiveram corajosamente, feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. Eles não só sofreram desse modo, mas também se tornaram coparticipantes com aqueles que foram assim tratados, diz o autor. Também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. Eles tinham ministrado ativamente em relação às necessidades de seus irmãos afligidos e aceitado suas perdas com tranquilidade e alegria. Eles rejubilavam, se alegravam, como Jesus ensinara seus discípulos a fazerem, sabendo perfeitamente bem que possuíam nos céus uma possessão melhor e permanente. As pessoas podiam roubar-lhes os bens, mas ninguém poderia tirar deles os tesouros acumulados nos céus. Então aqui volta a dizer, uma vez que entrou nesse caminho, naturalmente vieram aflições, porque nos colocamos no caminho de Deus e no caminho contrário, na contramão do mundo. O mundo quer outra coisa, a nossa própria carne quer outra coisa. Então é um combate com os de fora e combate dentro de nós mesmos, é o que acontece de contínuo. Mas passamos por isso, e além do mais, quantos familiares foram contrários a nós? Isso aconteceu com Paulo, com outros mais, os parentes olhando para nós, considerando-nos loucos, ou rejeitaram a religião dos pais, e outras palavras mais, abandonaram a família. Mas Jesus disse: aquele que amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. E voltando à palavra que Deus fala para Jeremias: não volte para eles, eles que venham a ti. Ou seja, que os nossos parentes, amigos e outros mais venham a nós, mas nós não podemos recuar. Já enfrentamos uma batalha no início da nossa fé, vamos perseverar. E além do mais, além de sofrer em nós mesmos alguma coisa, sofremos pelos nossos irmãos que a gente vê, muitas vezes sofrendo perseguições também. Então nos afligimos por nós e nos afligimos pelo padecimento dos outros. Ou seja, sofremos por aqueles que também sofrem. É para alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, de qualquer jeito, estamos em dores. Se a gente estiver sofrendo no momento, mas alguém está sofrendo, a gente sofre com ele. É a expressão do escritor de Hebreus nessa passagem. Há sofrimento de todo lado, o que Paulo também chega a dizer. Por um lado perseguição e por outro lado temor em favor das igrejas. Paulo simplesmente dizia da sua inquietude pelo que sofria e pelas suas preocupações com os outros. Muito bem, vamos lembrar, numa comparação, o povo de Israel, o quanto eles sofreram no Egito. Veio Deus para tirá-los e a perseguição aumentou,
Mas de uma vez que Deus tirou, foi uma vida, vamos dizer, de continuidade, um cotidiano de caminhar no deserto, e a providência, o socorro de Deus continuamente, no pão, maná que vinha todos os dias, na água que saía da rocha, nos livramentos, nas batalhas, etc. Agora, esse ponto vamos ser constantes, andando sempre. Não dá para andar, rasteja. Não dá para rastejar, então vamos carregá-lo, irmãos. Vamos carregá-lo. É o jeito. Agora, se parar, não chega à terra de Canaã. Se recuar, piorou. Ou se desobedecer a Deus, não seguir a nuvem e a coluna de fogo, quiser avançar direto com exércitos que seja, vão ser derrotados, porque isso também aconteceu. Então fica quietinho, na normalidade. A nuvem subiu? Não, então vamos ficar quieto aqui. Mas estamos aqui 1 ano. Fica quieto. Mas estamos aqui 10 anos. Continua. A nuvem levantou. Agora que eu estou acostumado a ficar, eu vou ter que andar. Anda, a nuvem já levantou e já está indo. E a gente tem que acompanhar. Dia a dia, no processo de Deus, até chegar na terra prometida. Vai chegar. Israel chegou. E nós chegaremos. É a mesma figura, só não pode desistir. Abandone essa saudade do Egito e vamos para frente. Muito bem, são muitas palavras colocadas aqui para a gente estar considerando. O que Deus nos deu, não há quem possa tirar. Lembro do povo cristão no princípio, eram perseguidos, terrivelmente, roubados. A Inquisição romana, misericórdia, bateu em cima deles como se fossem hereges e outros mais, mas muitas vezes nem tinham maldade nem coisa alguma, é só para alguns terem direito à posse dos bens dos cristãos. Tudo isso era feito, e eles faziam uma força armada para se defender, que nada, deixavam-se levar, até mesmo para, vamos dizer assim, o local do sacrifício ou da morte, servindo de espetáculo no Coliseu Romano, feras, gladiadores matando e outras coisas mais, e eles quieto, simplesmente morrendo, como cordeiros, sem nenhuma reclamação. Por quê? Por que eles não reagem? Para que reagir? Se eles nos tiram a vida aqui, a gente recebe a vida eterna. Aliás, na verdade nós não morremos mais, é só uma passagenzinha daqui para o céu. Ninguém reclamava. Por isso que esse assunto, irmão, de fazer passeatas, protesto e vamos nos armar para defender, nada disso. Joelho no chão e olhar para cima, é o que precisamos. Ou então, se tirar o joelho do chão, é para caminhar para frente, no propósito de Deus. Muito bem, entre tantos versos, alguns temos nas Sagradas Escrituras, como Hebreus 13:3, observe, vamos passar de novo por isso. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Tem gente que não se aflige pelos outros, só pensa em si, e muitas vezes cuida de si em detrimento dos direitos de outros. É para nós estarmos atentos à necessidade de outros, faz parte. Mateus 25:35, porque Jesus diz: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então, atenção para os que estão em uma situação difícil, é bíblico, e no dia do juízo isso vai ser levantado. Tive uma vida folgada, miserável homem. Ricos, chorai, que as suas misérias virão, né? Comestes e regalaste, mas agora vem o juízo. Então,
que Deus continua te dando riqueza, um bem-estar, mas não esquece dos necessitados. É uma palavra que até Daniel falou para o rei Nabucodonosor, quando Daniel teve, não foi Daniel, foi o próprio rei, teve o sonho da árvore que seria podada, e Daniel falou: é o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo, vai ser abatido, para saber que quem constitui homens como reis é Deus, e quem abate também é Deus. E o conselho de Daniel: anda com a vida mais humilde, lembre dos necessitados. Observe, fazer o quê? Eu sou rico, eu estou muito bem, e ajuda quem necessita. Será como pontos, perdoa dizer, créditos no dia do juízo. Usaste de misericórdia, com você também será usado de misericórdia. Né? O que triunfa no juízo, a palavra diz, a misericórdia. Se alguém chegar com: Senhor, meu direito é esse, eu fiz isso, fiz aquilo, então o Senhor me deve. Negativo. Mas se usou de misericórdia, Deus vai olhar: usarei de misericórdia de igual forma contigo. Na medida com que medistes, sereis medidos. Avançando um pouco mais, outros textos temos em Romanos 5:3 até 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que fazer? Paciência, aguarde, persevera um pouco mais. Mateus 5:11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fazer o quê? Se pelo nome de Jesus somos atribulados, suporta. Jesus padeceu muito mais e não merecia. Mateus 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então vamos investir nas coisas de Deus, perseverar na nossa caminhada, dia após dia. Levantai e andai, não é aqui o lugar do vosso repouso. Por fim, passemos a um último parágrafo na nossa lição, nesse tópico: exortação à constância, à perseverança. Por fim, o autor chama a atenção para a confiança, a mesma que havia sido no passado, que deveria continuar como um sólido fundamento. O céu é para quem tem esperança, paciência, por um poucochinho mais de tempo, ciente que vive e sobrevive tão somente pela fé. Observe a expressão que nós temos na Bíblia, que depois vai ser rebatido ainda no capítulo 11. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Então, paciência, persevera, é o que é necessário no presente momento. E finalmente, queremos estar concluindo. Poucas palavras no resumo do material de classe. O relativismo religioso e o secularismo que debilitam a igreja, afrouxando as regras e os limites entre o santo e o profano, constituem um sinal de alerta a todos nós. Avancemos confiantes e com ousadia, permanecemos firmes na fé e não rejeitemos a Cristo. O Senhor nosso Deus é santo, uma vez, é santo duas vezes, é santo três vezes. Chega. Se for observar no céu, a declaração da santidade de Deus é sem cessar.
querubins proferindo continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a palavra que temos na lei como modelo é: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Agora, o que o mundo está fazendo? E as instituições religiosas estão acompanhando. Deus não é bem tão santo assim, não, ou não requer tanto. Misericórdia. Aí o desastre de muitos. Então aquele pecado que antes era pecado, agora não é mais pecado, então agora eu posso fazer? Negativo. Deus continua o mesmo. As instituições religiosas, esse chamado relativismo religioso, é que é um perigo. Por isso o alerta que eu sempre falo: cuidado com as instituições religiosas, porque estão afrouxando, estão mudando a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus não muda, então estão mudando o quê? A palavra de Deus permanece, estão colocando outra palavra como sendo de Deus, permitindo erros, transgressões que diante de Deus não serão perdoados. É que Jesus disse, por exemplo, sobre o divórcio segundo o casamento: vós justificais a vós mesmos. Mas a palavra de Deus, dela não cai nem um tio. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É isso que as instituições religiosas deviam estar lembrando e firmando a posição. Não, o que nós falamos antes, que divórcio não pode, segundo casamento e adultério, permanece, porque é a palavra de Deus que não muda. E assim colocado, lembremos que passamos pelo esboço trazido e constante do nosso programa de trabalho para as salas de aula de jovens e adultos, nos tópicos que já discorremos, e o nosso textuário base: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus morrendo, abrindo o caminho de acesso a Deus. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.